No silêncio profundo de San Giovanni Rotondo, entre as montanhas áridas da Puglia italiana, desenrolou-se um dos mais extraordinários capítulos da história da espiritualidade cristã moderna. Ali, um homem simples, nascido Francesco Forgione, na pequena Pietrelcina, tornou-se um enigma vivo, um paradoxo encarnado, uma interrogação constante para a razão humana e um testemunho eloquente da presença divina no mundo. São Padre Pio de Petriotina, o frade capuchinho que por 50 anos carregou em seu corpo as chagas visíveis da paixão de Cristo. Representa aquele ponto misterioso onde o céu e a terra se encontram, onde o sobrenatural irrompe no cotidiano com uma força que desafia todas as categorias do pensamento moderno. Nascido em 25 de maio de 1887, em uma família de camponeses pobres e devotos, Francesco demonstrou desde a mais tenra infância uma inclinação extraordinária para as coisas de Deus. Enquanto outras crianças brincavam, ele se recolhia em oração. Enquanto seus contemporâneos sonhavam com aventuras terrenas, ele já conversava com Jesus, com a Virgem Maria e com seu anjo da guarda. O invisível era para ele tão real quanto o visível, o sobrenatural tão palpável quanto o natural. Essa familiaridade precoce com o transcendente marcaria toda a sua existência, como se desde o princípio ele habitasse simultaneamente dois mundos, o material com suas limitações e sofrimentos, e o espiritual com suas consolações e mistérios. Aos 16 anos, Francisco ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, recebendo o nome de Frei Pio. Foi ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910, aos 23 anos. Já nessa época, sua saúde era frágil, acometida por doenças misteriosas que desconcertavam os médicos, mas o que parecia fraqueza física escondia uma força espiritual descomunal. Como escreveria Dostoiévski, quanto mais fraco é o corpo, mais forte é a alma. E a alma de Padre Pio ardia como uma chama inextinguível, consumindo-se no amor a Deus e às almas. Foi em 20 de setembro de 1918, enquanto rezava diante do crucifixo na pequena igreja de Santa Maria das Graças, que ocorreu o evento que mudaria para sempre sua vida e o colocaria no centro de uma controvérsia que duraria décadas. Padre Pio recebeu os estigmas, as chagas visíveis e sangrentas de Cristo crucificado, nas mãos, nos pés e no lado. O fenômeno único na história da Igreja por sua duração permaneceu aberto às chagas e sangrando até sua morte, 50 anos depois. Provocou reações extremas. De um lado, a devoção fervorosa de multidões que viam nele um santo vivo, de outro, o ceticismo implacável de médicos, cientistas e até mesmo de autoridades eclesiásticas que suspeitavam de fraude ou histeria. Os estigmas de Padre Pio não eram meras marcas superficiais, eram feridas profundas, dolorosas, que atravessavam completamente suas mãos e pés, exalando um perfume misterioso descrito por testemunhas, como uma fragrância de flores. Sangravam continuamente, mas nunca se infectavam, nunca cicatrizavam, desafiando todas as leis da medicina. O frade tentava ocultá-las com luvas e meias, não por vergonha, mas por humildade, por horror à exibição, por temor de que aquele sinal sagrado se transformasse em espetáculo, pois o Padre Pio compreendia que aquelas chagas não eram uma honra, mas uma responsabilidade terrível. Ele havia sido chamado a participar, de modo físico e místico, da paixão redentora de Cristo. Os estigmas, contudo, eram apenas a manifestação mais visível de uma vida mística extraordinária. Padre Pio possuía dons sobrenaturais que pareciam extraídos das páginas do Evangelho. O dom da bilocação, estando fisicamente presente em dois lugares ao mesmo tempo. O dom da profecia, prevendo eventos futuros com precisão, desconcertante. O dom da cura, restaurando a saúde de doentes desenganados. O dom das línguas, compreendendo e falando idiomas que jamais havia estudado. E talvez o mais impressionante, o dom da leitura das consciências, conhecendo os pecados ocultos dos penitentes antes mesmo que estes os confessassem,
Este último dom fazia de seu confessionário um lugar temido e procurado. Filas intermináveis se formavam diante dele, pessoas que esperavam dias para receber a absolvição de suas mãos estigmatizadas. Padre Pio era um confessor rigoroso, às vezes severo, que não hesitava em negar a absolvição quando não percebia arrependimento sincero. O confessionário é o tribunal da misericórdia, dizia, mas também da justiça. Para ele, o sacramento da reconciliação não era uma formalidade, mas um encontro transformador com a graça divina. Um banho de alma que exigia verdade, contrição e propósito firme de emenda. Quantas conversões profundas, quantas vidas radicalmente transformadas naquele pequeno espaço onde o frade, por horas a fio, mergulhava nas misérias humanas para delas extrair a beleza da redenção. A vida de oração de Padre Pio era de uma intensidade que beirava o sobre-humano. Dormia apenas algumas horas por noite, dedicando o restante do tempo à contemplação. Sua missa era um espetáculo místico, que podia durar 2 horas ou mais, durante as quais ele parecia reviver em êxtase toda a paixão de Cristo. Testemunhas relatam que durante a consagração seu rosto se transfigurava, irradiando uma luz sobrenatural. O rosário era sua arma contra as tentações e as forças do mal. Dei-me o rosário, pedia nos momentos de maior tribulação, e eu conquistarei o mundo. Pois tribulações não faltavam na vida deste homem extraordinário, além dos sofrimentos físicos e constantes, as dores dos estigmas, as doenças recorrentes, a fadiga extrema. Padre Pio enfrentou perseguições que teriam quebrado um espírito menos forjado no fogo do amor divino. O mais doloroso, sem dúvida, foi o período entre 1931 e 33, quando o Santo Ofício, atual Congregação para a Doutrina da Fé, impôs severas restrições ao seu ministério. Proibido de celebrar a missa em público, de confessar, de corresponder-se com seus filhos espirituais, de mostrar os estigmas, isolado, vigiado, tratado com suspeita por aqueles mesmo a quem havia jurado obediência, Padre Pio viveu então seu próprio Getsemane. Como reagiu ele a essas provocações? Com a mesma atitude de Cristo diante de seus acusadores: silêncio, obediência, perdão, jamais uma palavra de revolta, jamais um gesto de rebeldia. A obediência, dizia ele, é o caminho mais curto para a santidade. E ainda, onde não há obediência, não há virtude, não há virtude, não há bem, onde não há bem, não há amor, onde não há amor, não há Deus, e sem Deus não há paraíso. Esta fidelidade inquebrantável à Igreja, mesmo quando ela parecia rejeitá-lo, é um dos aspectos mais comoventes e instrutivos de sua santidade. Padre Pio travava também uma batalha constante contra o demônio, que o atormentava com tentações, aparições terrificantes e até mesmo agressões físicas. Os frades que dormiam próximo à sua cela relatavam ouvir durante a noite sons de luta, golpes, gritos. Pela manhã, encontravam-no exausto, por vezes com hematomas visíveis. O demônio, explicava ele, é como um cão raivoso, acorrentado. Além do comprimento da corrente, não pode pegar ninguém. Portanto, mantém-te à distância. Se te aproximas muito, deixa-te apanhar. Mas essas batalhas espirituais, longe de afastá-lo de Deus, apenas fortaleciam sua determinação de servir, de amar, de oferecer-se como vítima pela salvação das almas. Os milagres atribuídos à intercessão de Padre Pio são inumeráveis: curas de doenças incuráveis, conversões espetaculares, proteções inexplicáveis em situação de perigo extremo. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando bombas caíam sobre San Giovanni Rotondo, o frade erguia as mãos estigmatizadas ao céu e dizia: as bombas cairão como confetes. E assim acontecia. Os projéteis desviavam-se misteriosamente, poupando a cidade. Pilotos americanos relataram depois ter visto um frade no céu, impedindo-os de lançar suas bombas sobre o alvo designado. Sua obra mais visível e duradoura é o Hospital Casa Alívio do Sofrimento, inaugurada em 1956, construído com doações de fiéis do mundo inteiro. Este moderno centro médico concretiza a visão de Padre Pio,
um lugar onde a ciência e a fé colaboram para aliviar o sofrimento humano, onde o corpo e a alma recebem igual atenção, onde os doentes são tratados não como casos clínicos, mas como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. A ciência, dizia ele, tem o dever de descobrir Deus na criação e de conhecê-lo cada vez mais através dela. Padre Pio morreu na madrugada de dia 23 de setembro, em 1968, aos 81 anos. Após uma vida inteiramente consumida no serviço a Deus e às almas, suas últimas palavras foram Jesus, Maria. No momento de sua morte, os estigmas que haviam carregado por meio século desapareceram completamente, sem deixar cicatrizes. Outro fenômeno inexplicável que selava o mistério de sua existência, seu funeral atraiu mais de 100.000 pessoas e desde então o fluxo de peregrinos a São Giovanni Rotondo não cessou de aumentar. Foi canonizado pelo Papa São João Paulo II em 16 de junho de 2002, diante de uma multidão estimada em 500.000 de fiéis, o que significa para nós hoje a figura enigmática e fascinante de São Padre Pio. Em um mundo dominado pelo materialismo, pelo cientificismo, pela busca frenética de prazer e conforto, ele nos recorda que existe outra dimensão da realidade, que o sofrimento pode ter sentido, que a oração tem poder, que o invisível é tão real quanto o visível, como escreveria Dostoiévski. O homem é um mistério. Se passares toda a vida a tentar compreendê-lo, não digas que perdeste tempo. Eu me ocupo desse mistério, porque quero ser um homem. Padre Pio ocupou-se do mistério de Deus e do homem, tornou-se ele próprio um sinal desse mistério. Seus estigmas nos lembram que a paixão de Cristo não é um evento distante no tempo, mas uma realidade sempre atual, na qual somos chamados a participar. Sua vida de oração nos ensina que, sem intimidade com Deus, todas as atividades externas são vãs. Seu mistério no confessionário nos recorda a importância vital do sacramento da reconciliação. Esse banho de alma tão negligenciado em nossos dias, suas perseguições e sofrimentos, nos mostram que o caminho da santidade passa necessariamente pela cruz e que a verdadeira grandeza consiste em não evitar as provocações, mas em abraçá-las com amor. Talvez o aspecto mais tocante da santidade de Padre Pio seja sua profunda humanidade. Apesar de todos os dons extraordinários, ele permaneceu um homem simples, por vezes rude, com um senso de humor peculiar, capaz de rir e fazer rir. Amava jogar bocha com os frades, apreciava um bom vinho às refeições, gostava de conversar sobre assuntos cotidianos. Esta humanidade torna sua santidade não apenas admirável, mas imitável. Ele nos mostra que a perfeição cristã não consiste em fazer coisas extraordinárias, mas em fazer as coisas ordinárias com o extraordinário amor. Reza, espera e não te preocupes, era seu conselho frequente. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a tua oração. Em um mundo ansioso, agitado, dominado pelo medo do futuro, essas palavras simples contêm uma sabedoria profunda. São Padre Pio nos convida a confiar, a abandonar-nos nas mãos de Deus, a viver o momento presente com intensidade e gratidão. Que o exemplo deste santo extraordinário, deste homem que carregou em seu corpo as chagas de Cristo e em seu coração o amor pelas almas, nos inspire a viver nossa própria vocação com fidelidade e coragem. Que a sua intercessão nos obtenha a graça de perseverar na oração, de acolher o sofrimento com amor, de servir os irmãos com generosidade e de amar a Igreja com a mesma fidelidade inquebrantável que ele demonstrou até o último suspiro. E que, como ele, possamos um dia dizer, ao término de nossa peregrinação terrena, Jesus, Maria, os nomes que resumem toda a fé, toda a esperança, todo o amor. Que São Padre Pio rogue por nós.